Fala galera, beleza? Aqui é o Caião, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, rapaziada. Última análise do dia, PSG contra o Estrasburgo agora pela Ligue 1, beleza? Vamos ver aí o que tem de bom nesse jogo, quais são as linhas abertas, se tem alguma odd interessante pra gente fazer essa análise, beleza? Então, vamos lá, vamos ver o que temos ali no Criar Apostas, os mercados disponíveis, aparentemente todos, eu acho. Tá meio reduzido isso aqui, eu só não tô entendendo o que tá faltando. Mas beleza, vamos lá, rapaziada. Começando pelo retrospecto entre as equipes e também o retrospecto na competição. PSG vem de vitórias aqui, ó. 6 vitórias seguidas, né? E Estrasburgo tá péssimo, né? Tá péssimo, né? Derrota, empate, empate, derrota, empate, derrota. Queria até ver. Cadê o Estrasburgo aqui? Tá em penúltimo da competição. Penúltimo da competição. Ganhou uma partida em 15 jogos, mano. Meu Deus do céu. Empatou 8, perdeu 6. É um time que segura bastante empate, aparentemente. E aí a gente pode ver aqui o retrospecto entre as duas equipes. PSG e Estrasburgo. A gente vê aqui um empate de 3-3. Vitória do PSG, vitória do PSG, vitória do PSG, vitória do PSG e empate 2-2. E o que a gente já percebe só nesse retrospecto das equipes? PSG perdeu nenhuma vez para eles. PSG não perde. Porém, os caras arrancaram 2 empates, tá? E ainda por cima fizeram bastante gols no PSG, velho. Fizeram 3 aqui nesse jogo, fizeram 2, fizeram 1, aqui não fizeram nada e aqui fizeram 2. Então, tipo, eles ainda, por mais que eles não ganhem do PSG há muito tempo, desde 2019 ali, pelo menos sem ganhar do PSG, 3 anos sem ganhar do PSG, eles fazem gols e seguram o empate às vezes. Então, cuidado se você estiver entrando na vitória seca do Paris. Cuidado se você está apostando que não vai rolar um ambas marcam nesse jogo. É perigosíssimo, tá? Só de olhar isso aqui, um ambas marcam já chama atenção. E um ambas marcam nesse jogo tá pagando odd 1,95. Eu acho que tá pagando uma odd boa. Porque se você for analisar que o ambas marcam aconteceu em 67% dos jogos. E aí a gente abre a nossa calculadora. Se a probabilidade for 67%, uma odd justa seria aqui de 1,49. Ele está me dando uma odd de 1,95 no ambas marcam do PSG e Estrasburgo. É interessante. Porém, o que você tem que analisar, o Estrasburgo ele era tão mal, ele era tão ruim na temporada passada e retrasada quanto ele está nessa temporada? Outra coisa para a gente prestar atenção, tá? Bom, não vou entrar no ambas marcam não, porque daí já é uma mod arriscada e como o intuito desses vídeos no YouTube são fazer entradas seguras, a gente vai de boa, tá? Vamos começar pelo mercado. Tipo, uma dupla hipótese PSG. Pô, beleza, 1.04 odd não vale a pena nunca. Vamos começar nos escanteios, tá? Vamos lá. Quais são os números de escanteios das equipes? Vamos começar pelo Paris Saint-Germain, que apresenta pra gente uma média de 6 escanteios por jogo. É uma média interessante, 6 escanteios por jogo. Já o Estrasburgo é uma equipe que tem uma média aí de 3,8 escanteios por jogo, uma equipe com pouquíssimos escanteios. E quando essas equipes se enfrentaram, a média delas ficou em 9 para o PSG e 6 para o Estrasburgo. Eles conseguiram uma média até acima do normal para eles, tá? Mas o que eu quero fazer nesse jogo aqui, então, é entrar no under escanteios do Estrasburgo. Eu não acho que o Estrasburgo vai conseguir muitos escanteios. Porém, a odd tem que colaborar com a gente. A média deles é 3, mas eles costumam chegar a 6 contra o Paris, entendeu? Então, tipo, se eu botar menos de 6, que é a média deles, e vai me pagar uma odd 1.1 para eles não baterem a própria média contra o Paris, no caso, eu acho uma linha bem desvalorizada, que não tá valendo muito a pena. Mas o Estrasburgo, pra gente botar... A gente pode botar menos de 5 escanteios, tá? Para eles não chegarem na média e quase chegarem na média do Paris, mas não vai chegar, eu acredito, tá? Já o Paris Saint-Germain é um time que a média de escanteios também não é legal, a gente viu, por mais que ali tá falando que a média deles é 6 escanteios, contra o Estrasburgo é 9, porque é uma equipe que vai jogar um pouco mais atrás, então vai dificultar a vida do Paris Saint-Germain. Mas, por exemplo, pro Paris chegar em 10 escanteios, pô, eu acho muito difícil. Só porque eu acredito que o Paris vai conseguir abrir o placar, entendeu? Então vamos supor, se fosse um jogo que o Paris não consiga entrar, fazer o gol,
Aí vai começar aquele ataque contra a defesa, e bate, maceta, e tipo, a bola não entra, pá. E os caras defendendo, aí vai sair muito escanteio. Mas eu acho que o Paris consegue abrir o placar e não vai precisar ficar nessa pressão toda, tá? Então eu acho que a odd, por exemplo, menos de 11 escanteios pro Paris, tá interessante. Eu acho que é uma odd legal. Aqui tá uma odd legal pra gente trabalhar. E aí o que a gente já vai mudar é pra aba de cartões, porque o que a gente percebe é que o Paris Saint-Germain, ele tem uma média de cartão de 1.8 por jogo, até que tomam cartões, tá? E o Strasbourg tem uma média também de 1.8. Os dois times têm a mesma média de 1.8 cartões por jogo. São equipes aí que tomam quase 2 cartões por jogo. E quando eles se enfrentam, se a gente for ver o comportamento deles, a média é 1.5 e 1.65. Então, não são equipes que, tipo, esse confronto eles fazem mais falta, eles batem mais. Não, é normal. Então, tipo, eles mantêm a média. É uma partida que eu acredito, falar a verdade pra vocês, que vai sair mais de um cartão no jogo. Mas eu não colocaria esse mais de um cartão, não. Eu colocaria o mais de 0. Todo jogo que tem o Neymar, velho, tem cartão, velho. Não tem erro e o Neymar vai jogar hoje. Porém, são equipes que não vão tomar tantos cartões, tipo, a ponto de chegar a 8. Então eu vou colocar o menos de 8 aí, só pra subir um pouquinho a odd. Embora a odd esteja baixíssima, tá? A odd tá péssima. Nos primeiros 10 minutos a gente podia colocar... Cartão não, isso aqui é loucura, né, rapaziada? Isso aqui não tem porque a gente fazer, não. Beleza, já pegamos o cartão, já pegamos os escanteios, temos que pegar gols e finalizações. A odd para esse jogo sair gol, 0, odd 0 praticamente. Você pode ver, tá 1,40 meu bilhete, se eu colocar isso aqui, continua 1,40. Eles não... É óbvio que vai ter gol nesse jogo. O que a gente tem que ver é o seguinte, o Paris Saint-Germain é uma equipe que em 15 jogos fez 43 gols. É uma média de quase 3 gols por jogo. É uma média de 2,9, é enorme. E tomou apenas 9, ou seja, não toma muitos gols e faz gol para um caramba. O Estrasburgo, por outro lado, em 15 jogos fez 17 gols, ele tem uma média de 1.1 gol por jogo, mesmo sendo o time que está em penúltimo na competição, eles fazem mais de um gol por jogo em média, porém, eles tomam quase 2. E é isso que eu vou estar fazendo na entrada de agora. Total de gols para o PSG, eu vou colocar mais de 1. Eu acho que o PSG consegue fazer 2 gols nesse jogo, porém, a gente tem que pensar na escalação do PSG. Quem é o artilheiro do PSG? Quem é o cara que faz gols? Mbappé, certo? Se eu não me engano, o Mbappé, ele é o artilheiro da equipe. Exatamente. Seguido do Neymar e depois do Ney, mas a diferença já do Mbappé do Neymar, do Ney, do Messi, mas o Messi pro Mbappé tem uma diferença. E o que acontece é que hoje não teremos a equipe titular do Paris Saint-Germain. A gente vai ter o Neymar de titular, beleza. Aí vai jogar o Ekitike aqui, vai jogar o Soler, vai jogar o Verratti, o Vitinha, o Fabian Ruiz, o Bernard, Marquinhos, Sérgio Ramos, Mukele e o Donnarumma, tá? Então, pô, tá bem enfraquecida essa equipe do Paris, tá? E aí eu fico um pouco com o pé atrás desse mais de um gol. Mas eu vou jogar nesse mais de um gol, tá? Pro PSG. Porém, o PSG não vai fazer uma goleada histórica, tipo, a ponto de chegar em 6 gols aqui também, eu acho não. Tá? Mas eu vou colocar mais de 1. E o time do Estrasburgo, eu vou colocar um under goals de menos de... Pô, aqui menos de 2 gols é arriscado, tá? Menos de 3 é legal, mas a odd não vai valer a pena, então não vou colocar isso aqui, na verdade. Esse mais de um gol do Paris é o risco da nossa entrada, tá? E aí, jogador chutes a gol e finalizações, a gente podia até colocar um pouco. Se a gente for ver, os jogadores que mais finalizam no gol é o Messi, tá? Incrivelmente, o Messi finaliza mais do que o próprio Mbappé, que é o artilheiro da equipe. O Messi tem uma média aí de 2 e pouco, mas o Messi não joga hoje, o Mbappé não joga hoje. O Ney dá um chute a gol por jogo, então eu acho arriscadíssimo a gente entrar nisso, tá? Se a gente for entrar em total de finalizações, o Ney dá 2 finalizações, o Ruiz dá uma. As odds não tão legais, se a gente for colocar a finalização do Neymar, só vai ter a linha 1.5, e eu acho muito alta, porque a média dele é só 1.1, eu acho. Então, não gostei. O que eu poderia colocar? O Marquinhos para dar uma finalização, eu acho até plausível, mas a odd não mexe, tá vendo? Então, galera, não tem muito mais o que inventar nessa entrada. Seria mais ou menos isso mesmo. Se você quiser colocar uma dupla hipótese agora pro PSG e empate, vai ficar na mesma, então também não vale a pena. Se você quiser colocar o ML do PSG para vencer, também não vale a pena o risco. Então a minha entrada ficaria basicamente só assim mesmo, tá? Uma odd 1,70.
E a parte arriscada da nossa entrada seriam aqui os gols do PSG para fazer 2, por não estar com o time titular 100%, beleza? Mas eu vou fazer essa entrada aqui, odd 1,70. E é isso, rapaziada. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve, tamo junto.